Salve pessoal, beleza? Sejam bem-vindos mais uma vez aí ao canal Speed Break. E hoje, pessoal, vim estar trazendo aí para vocês a segunda parte da série de vídeos sobre o acidente do Japan Air 123. Mas se você não é inscrito no nosso canal, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativa o sininho para receber todas as notificações, não esqueçam de deixar o seu like e compartilhe com os seus amigos. Beleza, pessoal? Sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo de hoje. A explosão que você acabou de ouvir foram duas explosões. A primeira explosão foi no anteparo de pressão traseiro, que foi mal reparado, e a segunda explosão foi do ar pressurizado acertando a cauda da cabine. Após a explosão, as máscaras de oxigênio caíram. A aeronave já estava no nível de voo de 24 mil pés. Enquanto isso, sem saber o que estava acontecendo, o capitão Takahama coloca o transponder da aeronave no código de emergência 7700. Em seguida, o capitão Takahama solicita um engenheiro que verificasse os motores. O primeiro oficial Sasaki solicita que a pressão hidráulica fosse checada. Imediatamente, o engenheiro Hiroshi Fukuda verifica que os motores estão ok, porém a pressão hidráulica estava caindo. Imediatamente, o capitão Takahama entra em contato com o controle de tráfego aéreo de Tóquio, solicitando uma descida de emergência para o nível de voo 200 e o retorno imediato para Haneda, pois estava com problemas. Em seguida, o controle de tráfego aéreo aprovou a solicitação do Japan. O capitão solicitou o vetor do radar Oshima. O controle deu proa 090. Em seguida, o primeiro oficial Sasaki estava lutando com os controles da aeronave. Porém, os controles estavam mortos. Enquanto isso, o engenheiro Hiroshi Fukuda informa que a pressão hidráulica estava caindo. O comandante Takahama, desconcertado, não conseguia acreditar que todos os esforços do primeiro oficial não estavam adiantando, e toda a pressão hidráulica da aeronave estava se perdendo. Em seguida, o controle aéreo de Tóquio pergunta ao Japan Air 123 se estava declarando emergência. O capitão informa que sim. O controle pergunta ao Japan Air qual é a natureza de emergência, porém não houve resposta, pois o comandante Takahama estava sendo acometido por hipóxia. De repente, um silêncio tomou conta da cabine de comando. Tudo leva a crer que todos os que estavam dentro daquela cabine estavam sofrendo por hipóxia. Daniel 123, confirm you are declare emergency, is that right? 123, Roger. And request your nature of emergency. ただいま緊急降下中。マスクをつけてください。ベルトを締めてください。タバコは消してください。ただいま緊急降下中です。Attention, emergency descent. Put the mask over your face. A hipóxia, ela é um evento que acontece quando a quantidade de oxigênio que é transportada para as células do corpo é insuficiente. Isso causa sintomas como dor de cabeça, sonolência, suores frios, dedos e bocas arroxeados, confusão mental e até desmaios. Fasten your seatbelt. Put out your cigarette. Nesse momento, o engenheiro de voo informa que toda a pressão hidráulica da aeronave havia se perdido. Incrédulo, o primeiro oficial pergunta se era isso mesmo, e o engenheiro confirma.
Desesperado, o primeiro oficial Sasaki pede ao capitão que solicite ajuda à companhia. Porém, o capitão informa que não quer trazer pânico para a companhia. Em seguida, a aeronave começa a fazer movimentos ascendentes e descendentes. Esse fenômeno é chamado de ciclo fugoide. E a aeronave começa a fazer também movimentos de guinada para a esquerda e para a direita. Esse fenômeno é chamado de rolamento holandês. Em seguida, o controle de tráfego aéreo chama o Japan Air 123 e pede para seguir para o curso 090. É exatamente nesse momento que o capitão Takahama informa para o controle de tráfego aéreo de Tóquio que o 747 estava incontrolável. Nesse momento, a aeronave já estava no nível de voo 220. JJ8830, contact to Tokyo Control 1257. Logo em seguida, o controle de tráfego aéreo de Tóquio solicita que o Japan Air 123 mude seu transponder para 2072. Com os movimentos fugoide acontecendo na aeronave, a mesma estava alternando entre os níveis de voo 250 e 220, e para piorar a situação, a hipóxia começa a afetar a capacidade de julgamento do primeiro oficial Yutaka Sasaki. Os pilotos tentam utilizar os motores para tentar nivelar o 747, porém essa manobra se mostra ineficaz até o momento. Japan Chiba, Japan 1732. 1732, Japan Chiba, go ahead. 1時55分です。了解いたしました。Em seguida, o controle de tráfego aéreo de Tóquio informa que o Japan Air estava a 72 milhas de Nagoya e perguntou se eles queriam ir para Nagoya. Porém, o comandante Takahama informa que seria melhor voltar para Haneda. Seguindo os acontecimentos, o engenheiro de voo recebe uma ligação da cabine de passageiros, onde uma das comissárias informa que ouviu um barulho de uma explosão que veio do compartimento de bagagem. Nesse momento, o engenheiro de voo recebe uma informação de uma das comissárias que todos os passageiros estão utilizando as máscaras de oxigênio. Porém, depois de um certo tempo, o engenheiro recebe uma ligação de uma das comissárias informando que as máscaras de oxigênio da porta R5 haviam parado de funcionar. Ele sugere ao capitão que faça uma descida de emergência e também sugere que eles usem as máscaras de oxigênio. Porém, por um motivo desconhecido, nenhum deles utilizam suas máscaras. A investigação concluiu que
que o motivo deles não terem utilizado as suas máscaras é porque todos os da cabine de comando já estavam acometidos pela hipóxia. Opposite direction, flight over 230. Olympus 631, turn right heading 240. Light 340, Olympus 631. 31, Roger. Control, Bear 43 is flight level 170 over Shima. Roger, standby for descent, brakes, Japan for schedule 71, contact to Yokoto approach 270, decimal 8. Logo em seguida, a Japan Air em Tóquio entra em contato com a tripulação de voo por meio do sistema de chamada seletiva, ou SICAL. Este sistema é um sistema de rádio separado do rádio padrão. É projetado para alertar uma tripulação da aeronave que a estação terrestre deseja comunicar com a aeronave. Um sinal vindo do solo ativa um alerta distinto dentro da cabine. Esse alerta serve para informar a tripulação de que uma comunicação vinda do solo está prestes a chegar. Após uma aparente confusão na cabine de comando, a Japan Air em Tóquio entra em contato com a aeronave e avisa a tripulação que eles estão monitorando a situação. O engenheiro de voo, cuidando das comunicações, informa a Japan Air sobre o status da aeronave e quais são as suas intenções. Em seguida, a companhia pergunta ao Japan Air 123 qual eram suas intenções e perguntaram se eles iriam voltar para Tóquio. Em resposta, o engenheiro de voo informa que primeiro irá fazer uma descida de emergência. Olympus 360 control, Roger. Nesse momento, a tripulação continua lutando com a aeronave para a mesma descer e perder um pouco de altitude. Porém, os esforços se mostram ineficazes, pois a aeronave continua sofrendo as oscilações fugoides.
Logo em seguida, o engenheiro de voo sugere que o trem de pouso fosse abaixado. Com isso, iria criar arrasto na aeronave, fazendo que a mesma pudesse descer. Porém, o capitão tenta fazer isso usando o modo convencional, porém sem sucesso. Como não havia fluido hidráulico, abaixar o trem de pouso seria impossível. Como o trem de pouso não baixou no modo convencional, o engenheiro de voo sugeriu abaixar o trem de pouso usando o modo alternado. Esse modo alternado cria a possibilidade de abaixar o trem de pouso usando a gravidade. Porém, uma vez que o trem de pouso fosse abaixado, o mesmo não poderia mais ser recolhido. Usando o modo alternado, às 6 horas e 40 minutos, o trem de pouso do Boeing 747 do voo 123 da Japan Airlines foi abaixado com sucesso. Dando continuidade aos acontecimentos, o controle de tráfego aéreo entra em contato com o Japan Air 123, porém não houve nenhuma resposta. Japan Air 123、通報数134.0に切り替えられますか？ただいまから6時41分。Japan Air 123, Japan Air 123, Tokyo Control. If you read me, ident, please. Às 6 horas e 42 minutos, como não houve respostas, o controle de tráfego aéreo direciona todas as aeronaves a mudarem para uma frequência diferente e pede que todas as aeronaves, exceto o Japan Air 123, mantenham silêncio a não ser que sejam chamadas. Em seguida, o capitão Masami Takahama afirma que os controles da aeronave estão muito pesados.
Às 6 horas e 45 minutos, a base aérea de Yokota entra em contato com o Japan Air 123 para dar alguma assistência, mas em resposta o capitão informa que a aeronave está completamente incontrolável. Japan Air 123, Japan Air 123, clear approach on guard. If you hear me, it's on contact 12914. Japan Air 123, go ahead. ただいまから6時46分ちょうど Japan Air 123, Roger, understood. And, Ao dizer que a aeronave está incontrolável, o controle de toque pergunta se o Japan Air 123 quer manter contato com o controle de Haneda, porém o capitão informa que quer manter contato com o centro de controle de toque. Às 6 horas e 46 minutos, a aeronave começa a entrar nas áreas montanhosas do Japão, ao norte de Tóquio. Nesse momento, a aeronave estava começando a descer para 9.000 pés. Quando a aeronave estava próxima a 7.200 pés, ela estava passando próximo de uma montanha. E para passar pela montanha, o capitão colocou os manetes de potência na posição máxima. A aeronave consegue passar pela montanha, subindo de 7.200 para 9.000 pés. Porém, o Japan Air 123 continuava voando pelas áreas montanhosas do Japão. Quando a aeronave estava chegando a 9.000 pés, iniciou um mergulho acentuado para 5.800 pés, e ao dar potência máxima nos motores, a aeronave sobe novamente para 9.000 pés com uma razão de 40 graus, fazendo a aeronave entrar em stall. Não é possível ouvir nos sons da caixa preta, mas a investigação aponta que o Steve Shaker atuou por 15 segundos.
Com os pilotos manipulando os manetes de potência, a aeronave voltou ao ciclo fugoide. Durante a passagem pelas montanhas, o Japan Air 123 recebe uma chamada SICOL da companhia, porém os pilotos a ignoram. Em seguida, o engenheiro de voo propõe ao capitão a usar os flaps, porém o capitão informa que não era possível sem o sistema hidráulico. O engenheiro informa que é possível abaixar os flaps usando o sistema elétrico. Às 6 horas e 51 minutos, os flaps do 747 começam a se mover, porém numa velocidade muito baixa. A aeronave estava começando uma subida, passando de 10.000 pés. Nesse momento a aeronave continua a subir e os flaps continuam a se mover, porém em uma velocidade muito baixa. Às 6 horas e 52 minutos, a aeronave continua a subir. Os flaps continuam a se mover em uma velocidade muito baixa e os pilotos desligam o alarme SICOL. Às 6 horas e 53 minutos, o controle de Tóquio chama o Japan Air 123, porém o capitão Takahama informa pela quarta vez que sua aeronave está fora de controle, e nesse exato momento a base de Yokota continua oferecendo ajuda, pedindo para mudar o transponder para 5423. Em seguida, o controle de Tóquio transfere o Japan Air para o aproximação Tóquio. Ao contactar a aproximação Tóquio, o engenheiro pergunta qual era a sua posição. A aproximação informa que o Japan Air estava a 5,45 milhas ao aeroporto de Haneda, porém o controle havia errado a distância. Na verdade, o Japan Air estava a 55 milhas a noroeste de Tóquio e a 25 milhas a oeste de Kumagaya. Em seguida, o primeiro oficial informa que os flaps estavam em 10 graus.
mas na verdade os flaps estavam a 15 e continuavam a descer. O problema é que os flaps da aeronave estavam sendo estendidos de forma desbalanceada, ou seja, o lado esquerdo estava sendo estendido muito mais rápido que o lado direito. Os movimentos fugoide e rolamento holandês continuavam no 747. Nesse momento, os flaps estavam próximos de 25 graus. Às 5 horas, 55 minutos e 57 segundos, de maneira inesperada, o 747 se inclina para a esquerda num ângulo de 60 graus. O nariz da aeronave começa a baixar. O capitão Takahama, de maneira desesperada, solicita potência total nos 4 motores. Às 6 horas e 56 minutos, a 6.400 pés, o GPWS começa a soar na cabine. As últimas falas da caixa preta do JAL 123 foram do capitão Takahama, no qual ele diz: "É o fim". Às 6 horas e 56 minutos e 23 segundos, a caixa preta registra o som do primeiro impacto a 396 nós, que arrancou o motor 4 estabilizador horizontal. Às 6 horas e 56 minutos e 30 segundos, a caixa preta registra o segundo impacto, no qual o restante da fuselagem do 747 com 524 pessoas se choca contra o monte Osutaka. Nesse momento, o Japan Air 123 desaparecia dos radares. O controle de Tóquio e a base aérea de Yokota chama pela aeronave, porém o Japan Air 123 havia perecido no cume do monte Osutaka. No próximo episódio dessa série, vamos falar sobre a localização, o resgate, sobre bilhetes escritos pelos passageiros e o resgate impressionante de 4 sobreviventes do maior acidente aéreo da história da aviação com uma única aeronave. Então, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para estar recebendo todas as notificações, deixe o seu like e compartilhe com os seus amigos. E não percam o próximo episódio da série JAL 123.